Para tudo que tu tá fazendo agora e me escuta. Deus me mostrou Romanos 12, 2. E depois que eu comecei a aplicar os princípios que eu tirei desse versículo na minha vida, a minha vida mudou da água pro vinho. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o que aconteceu e o que eu fiz para minha vida mudar da água pro vinho. Primeiramente, vamos falar o que está escrito, em Romanos 12, 2. Bora lá. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que Deus está querendo nos dizer com isso? Cara, o inimigo é o rei desse mundo, ou o príncipe, na verdade, porque rei é Deus. Independente, vamos lá. E ele tem várias formas, várias estratégias, vários meios de tirar a sua atenção do propósito que Deus tem para você, de tirar a sua atenção dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas, do lugar que você quer chegar. E ele usa coisas desse mundo para te distrair disso. E a renovação da mente que está escrito em Romanos 12, 2 é literalmente você ter sabedoria para você negar as tentações do inimigo. Eu sei que ninguém é perfeito, eu erro nisso muito também. A gente é humano e a gente está sempre disposto a melhorar, né? Mas o ponto do vídeo é, se você conseguir entender que esse mundo é feito para tirar a sua salvação eterna, você gerou o jogo. E você zera o jogo mais uma vez quando você começa a negar as coisas do inimigo. E você zera o jogo mais uma vez quando você entende que você não é só um corpo físico, você é alma e espírito. E através disso você consegue vibrar em determinadas frequências. E a partir do momento que você vibra em determinadas frequências, frequências baixas ou frequências altas, você cria a sua realidade. Então vamos lá. Você está vibrando em uma frequência de estudos, de prosperidade financeira, de prosperidade espiritual, de prosperidade familiar. Aí o inimigo vê isso e fala assim, eu vou distrair aquele cara. E aí começa a lançar um monte de seta na tua vida, independente de qual for. Pornografia, masturbação, ou pode ser também, bebedeira, mulher, sexo antes do casamento. Isso tudo são distrações do inimigo para te afastar do propósito de Deus. Cara, eu não tô dizendo que eu sou perfeito, eu erro muito nisso também, mas a gente tá aqui para melhorar. Não tô apontando o dedo para ninguém, só tô passando essa informação. Mas a partir do momento que você começa a entender isso, que tudo são frequência, você zerou o jogo. E quando você vibra em uma frequência de negatividade, você começa a ir para baixo em vez de ir para cima. Eu vou dar um exemplo, que eu tava em São Paulo antes de ontem, tava numa mentoria com o Thiago Ora, pra quem não conhece, o moleque é brabo, fala de Deus, o canal dele vai estar aí na descrição, Thiago Ora, se inscreve lá que é muito bom. Cara, o evento era em uma determinada rua lá, e do lado do auditório do evento tinha um posto de gasolina. E era uma virada de sexta para sábado. Era sábado, mas o pessoal tinha virado à noite no posto bebendo. E já era umas 8, 9 da manhã já. E o pessoal do posto bebendo, gritando e incomodando e literalmente abaixando a frequência daquele lugar. E aí eu tava numa frequência alta, uma frequência de bora vencer, bora pra cima, bora buscar. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, a minha frequência literalmente abaixou. Eu percebi, não que a minha frequência abaixou, mas a frequência daquele ambiente, eu percebi que era baixa. Eu percebi que não era uma frequência de prosperidade, uma frequência de Deus, era uma frequência do inimigo. Eu consegui perceber isso claramente, isso foi Deus me mostrando que determinadas coisas são feitas para te distrair do propósito que Deus tem para você. E a partir do momento que você entende isso e você começa a jogar o jogo do jeito certo, a sua vida muda de uma hora para outra. Cara, eu antigamente, eu era maluco da cabeça, cara. Eu era maluco da cabeça. Putz, eu até fico de cara aqui de tanto de merda que eu já fiz na minha vida. Mas hoje, graças a Deus, eu tô melhor. Não tô perfeito, mas eu tô melhor. E eu vou contar alguns, que eu posso dizer, testemunhos, algumas experiências minhas. Quando eu tava, literalmente, no meu mais fundo poço, velho, tava, perdidaço mesmo, eu literalmente só queria saber de coisas do mundo. Eu digo em tudo.
em todos os aspectos, todas as coisas. Eu dormia e acordava pensando naquilo e eu não tinha outra visão de mundo a não ser viver para o mundo. Vocês conseguiram entender? E a partir do momento em que você encontra um propósito em Deus e estabelece objetivo e metas claras na sua vida, e você começa a vibrar em uma frequência diferente do que você vibrava antes, você zerou o jogo, velho. Você zerou o jogo. Se você tá gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, hype o vídeo para as pessoas conseguirem entender isso, porque isso é algo que pode mudar a vida delas da água pro vinho, da noite pro dia, se você começar a praticar o que eu tô te falando. Então bora voltar pro assunto. A partir do momento que eu encontrei um propósito em Deus, eu estabeleci metas e objetivos pra minha vida, eu comecei a vibrar em uma frequência melhor. Não digo a melhor de todas, mas melhor. E é impressionante que sempre quando você tá saindo de uma frequência baixa, é sempre assim, você tá aqui vibrando em uma frequência baixa e aí você sobe um pouquinho, mas você sempre tende a descer mais. E você sobe e desce um pouquinho, só que aí você tem que batalhar para essa descida não ser muito descida, ser mais uma descidazinha assim, entendeu? Mas o certo é você sempre ir para cima. Só que é difícil, sempre temos recaídas, nós não somos perfeitos, até porque nós somos humanos. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a partir do momento que eu estabeleci uma meta clara, achei um propósito em Deus e comecei a correr atrás dos meus objetivos, eu comecei a vibrar em outra frequência. E isso aconteceu mais ou menos um ano e meio, um ano e 9 meses, um ano e 8 meses atrás. E a partir do momento que eu tive essa virada de chave na minha cabeça, tudo ao meu redor começou a mudar. Eu digo em questão de amizades, influências, ambientes e coisas que eu fazia antes, hoje eu não suporto. Eu não suporto nem ver quem faz. E tipo, eu agradeço a Deus por isso. E hoje em dia eu vibro em uma frequência que, se o meu eu do passado visse o meu eu de agora, o eu do passado ia ficar de queixo no chão, velho. Porque eu acho que eu penso muitas vezes muito fora da caixinha, eu vibro em uma frequência até alta demais, eu acho, na minha opinião. E eu acho que esse é o game. A partir do momento que você entende que você não é um corpo físico, você é alma e espírito, independente da frequência que você vibra, você cria a sua realidade, irmão. Você zerou o jogo, velho. Se você vibrar em uma frequência de prosperidade espiritual, de prosperidade familiar, de prosperidade financeira, te garanto que é impossível você não alcançar os seus objetivos. E isso é princípios bíblicos e até a neurociência explica isso, velho. Até a neurociência explica isso. Então, cara, começa a vibrar em frequências que te vão subir o nível, que vão subir o seu nível. Começa a andar com pessoas que vão te obrigar a elevar o seu nível em todos os aspectos. Não ande com pessoas que vão abaixar o seu nível. Você é a média da quinta pessoa que você anda. Você é a média da quinta pessoa que você anda. Você é a média das 4 pessoas que você mais anda. Então, se você andar com pessoas que só te levam pra baixo, se você andar com pessoas que só te chamam pra fazer merda, pra ir pras coisas do mundo, você vai ser a média delas. Então, sempre procure vibrar uma frequência melhor que elas. E, cara, quando for o momento delas irem, elas vão. Não fique se agarrando a determinadas pessoas. Porque se você fizer isso, você às vezes está se impedindo de prosperar. Então deixa aí, fala, vai com Deus. E agradece a Deus. Obrigado, meu Deus, por você ter tirado essa pessoa da minha vida. Por você ter tirado essa pessoa do meu barco. Porque ela estava em cima do meu barco, mas não estava me ajudando a remar. Então eu preciso que você comece a vibrar em uma frequência melhor. E a chave que eu queria falar para vocês, para você começar a vibrar em uma frequência melhor, no meu ponto de vista, é, em primeiro lugar, você ter uma relação íntima e verdadeira com Deus, e em segundo lugar, suas amizades. Se você começar a mudar isso, as suas amizades, com quem você mais anda, e você ter uma relação íntima e verdadeira com Jesus Cristo, a sua frequência vai mudar. E você vai chegar onde você quer chegar, se for a vontade de Deus. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal. Mande esse vídeo para um amigo seu que tá precisando elevar a frequência dele e que você quer prosperar junto com ele. Se inscreve no canal de novo, já falei, mas se inscreve aí. Deixa o like, hype o vídeo. E é nóis, rapaziada. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, vídeo todos os dias, 11 horas e 18 horas da tarde, beleza? Tamo junto, é nóis.